Emma ajustou o mecanismo do guarda-sol no terraço do apartamento de cobertura, o sol de Miami batendo forte em seu rosto. O negócio havia sido fechado com sucesso e ela finalmente poderia relaxar um pouco. Mas então, uma voz familiar ecoou do andar de baixo. Seu coração parou. Não podia ser. Blake deveria estar em Atlanta filmando um comercial. As palavras que ouviram a seguir fizeram suas pernas tremerem e o mundo girar ao seu redor. A mulher de negócios bem-sucedida, que sempre mantinha o controle de tudo, começou a sentir que sua vida perfeita estava prestes a desmoronar completamente. Antes de começarmos esta história, que vai mexer com todas as suas emoções, me ajudem. Vocês já são inscritos no canal. Se ainda não são, é só clicar no sino para não perder nenhuma história nova. E me contem nos comentários, de qual cidade e país vocês estão me ouvindo agora? Adoro saber onde estão nossos ouvintes pelo mundo. Agora, preparem-se para uma história de amor, traição e vingança que vai mostrar como uma mulher decidida pode virar o jogo quando menos se espera. Emma olhou para o marido e sorriu, lembrando-se das palavras da vidente. Afinal, apenas um ano atrás, Emma era uma mulher solitária de 35 anos, desesperada. Ela encontrou o amor. E agora estava casada com um ator bonito, um pouco mais jovem. Mas e o amor verdadeiro em apenas 5 anos? Blake estava numa busca eterna por seu papel principal, trabalhando como figurante em comerciais e filmes independentes, sem jamais perder a esperança de um dia conseguir o papel dos sonhos. Apenas os artistas sofrem, dizia Blake para Emma. Eu vou ficar famoso, você vai ver. Esses diretores vão se arrepender quando eu começar a ser notado em Hollywood. Enquanto isso, transferia algum dinheiro para o cartão dele, porque ainda não recebia o pagamento pelo trabalho como figurante. E Emma dava dinheiro porque amava. Ela amava apesar de todos. Ela amava contradizendo suas amigas, que consideravam o jovem marido de Emma um oportunista e um galanteador. Ela o amava, apesar das palavras da velha vidente a quem certa vez ajudara no calçadão de South Beach. O seu destino anda por aí com olhos diferentes, querida, disse a mulher. Veja, não se engane, senão ficará sozinha para sempre. Emma sorriu amargamente naquele momento. É difícil encontrar um homem decente hoje em dia, quanto mais um com olhos de cores diferentes. Não preciso necessariamente de alguém bonito. Deixe-o simplesmente ser uma boa pessoa. Você está confundindo as coisas, senhora. A vidente balançou a cabeça e passou as cartas na palma da mão de Emma. Não estou confundindo nada. Suas vidas estão aqui. Vocês estiveram juntos há 20 anos, mas depois se separaram. Vão voltar a ficar juntos em breve. Não perca a sua felicidade, garota. As palavras da vidente nunca se concretizaram. Em vão, Emma olhava nos olhos dos homens que caminhavam pelas ruas de Miami. Não havia nenhum homem com olhos diferentes entre eles. Em quem você acreditou, sua boba? Riram suas amigas. Você sempre foi tão crédula. Pare de sonhar e seja realista, Emma. Você já tem 35 anos. Emma brincava com o assunto, mas seu coração estava dividido. O tempo passou, e o homem dos seus sonhos ainda não havia se materializado. Emma mergulhou de cabeça no trabalho. Ela era dona de uma pequena imobiliária no Design District. A empresa estava indo bem. Havia muitos pedidos, então Emma não hesitava em mostrar apartamentos e casas aos clientes pessoalmente. Certa vez, em seu 5º aniversário da empresa, os funcionários, gratos pelos generosos bônus, contribuíram para a viagem de Emma. Um hotel de luxo em Cancún, à beira-mar. O quê? Por quê? Eu mesma posso pagar isso. Emma estava comovida com a preocupação dos colegas. Não é nada difícil para nós, acenou Rachel, a mais jovem funcionária. Você nos ajudou muito em nossas vidas. Por exemplo, eu consegui pagar a cirurgia da minha mãe e Michael conseguiu dar entrada na casa dele. Valorizamos muito você, Emma. Então vá de férias e descanse bastante lá. Nós vamos dar um jeito. E Emma seguiu o conselho dos colegas. Não era brincadeira, 3 anos sem tirar férias de verdade. Antecipando um encontro com o mar, ela fez as malas naquela mesma noite.
3 dias depois, ela já estava dirigindo para o aeroporto de Miami pela cidade à noite. O motorista do Uber olhava constantemente pelo retrovisor e isso a deixava desconfortável. Repassando histórias assustadoras relacionadas a motoristas de aplicativo, ela sentiu uma lixa de unha na bolsa e a apertou na palma da mão. Emma, você não me reconhece? Perguntou o motorista, olhando novamente pelo retrovisor. Emma, por hábito, avaliou a cor dos olhos do homem. Eram cinzentos. E então ela gaguejou e respondeu: Não, eu não te conheço, cara. Não me incomode, senão vou chamar a polícia. Tenho um amigo que trabalha lá. Calma, eu conheço um também. O motorista riu. O rosto de Emma empalideceu com o que ouviu, o que deixou o motorista ainda mais divertido. Espere, disse ele, e parou o carro. O motorista se virou e olhou para trás. Sério? Você não me reconhece? Emma, assustada, com a mão trêmula, estendeu uma lixa de unha na frente dela. Bem, Emma, você sempre foi uma alarmista. Sou eu, David Miller. Você se esqueceu? E então Emma percebeu quem a havia assustado tanto. Foi David, seu colega de ensino médio e primeiro amor inocente da juventude, com quem ela namorou por 5 anos durante a adolescência. David, você me assustou. Eu realmente não sabia que era você. Como você mudou? E onde estão os seus cachos? Emma quis abraçá-lo. Você é a minha juventude, David. Que alegria te ver. Guarda a lixa de unha, David riu. Senão eu te conheço. Eles se abraçaram amigavelmente. E então, durante todo o caminho, relembraram os tempos passados e falaram sobre o azar que tiveram em suas vidas pessoais. David ajudou a carregar a bagagem de Emma até as portas do aeroporto, e então trocaram números de telefone. Bem, descanse bem por lá, disse ele. Se precisar da minha ajuda, de repente ligue. De modo geral, ficarei muito feliz em vê-la. Eu também. Obrigada, respondeu Emma, empurrando sua mala em direção à entrada. Quando a porta se fechou atrás dela, David sorriu, lembrando-se de que Emma não tinha pagado a corrida. Mas isso já não importava, porque a simpatia anterior por uma amiga da escola reacendeu sua paixão. Emma, porém, algumas horas depois, tendo esquecido sobre tudo no mundo, já respirava o ar do mar caribenho e apreciava os gritos irritantes das gaivotas no terraço de um hotel elegante. Um café aconchegantemente localizado sob as palmeiras, bem na beira da praia mexicana. Ela sentou-se sozinha à mesa e não estava nem um pouco preocupada com isso. Me pergunto o que David está fazendo agora, pensou Emma, e então voltou a si e se lembrou com horror que não pagou a corrida do Uber. Que vergonha! E talvez por desapontamento ou por cansaço, ela deixou cair acidentalmente um copo de água, que se quebrou com um estrondo alto. Agora Emma não se sentia mais sozinha, pois dezenas de olhares a encaravam. Todos estavam olhando de maneiras diferentes, os homens críticos e as mulheres desconfiadas. Por que será que é assim? Uma moça bonita veio passar férias sozinha? Emma estremeceu, como se os olhares insistentes ferissem sua pele. De repente, ela quis ir para o quarto e ficar lá sentada até escurecer. Que momento constrangedor! Uma voz masculina aveludada foi ouvida atrás de Emma. E você não gosta de ser o centro das atenções? Emma se virou. Um homem alto de cabelos escuros estava atrás dela. Ele tinha cerca de 30 anos e olhou para ela com um sorriso charmoso. Era tão bonito que Emma abriu a boca em surpresa, mas logo ela se recompôs e fez uma expressão indiferente. Mas aquele momento e a sua fragilidade foram suficientes para que o moreno entendesse que ele causou uma enorme impressão em Emma. Permita-me. E o homem habilmente sentou-se à mesa. Desculpe a insistência, mas não podia deixar a senhora nessa situação. Aliás, também estou sozinho aqui. Sou uma pessoa solitária. Vim para recarregar as energias antes de um teste importante e, de quebra, pegar um bronzeado. Para um ator, a aparência é muito importante, sabe? Meu nome é Blake. E o seu? Sou Emma, e ainda não conheci um ator famoso. Obrigada por me fazer companhia. Aliás, aquela mulher ali está pronta para lançar-lhe um olhar fulminante, porque o marido dela, ou quem quer que seja,
estava me olhando de soslaio. Eles riram, e Emma olhou para Blake novamente. Seus olhos eram castanhos. Já deixei de acreditar naquela vidente, pensou Emma. E se esse Blake for realmente meu destino? Mas sobre o que devo falar com ele? E perguntou ela em voz alta uma pergunta idiota. Você já experimentou a salada de frutas daqui? É simplesmente deliciosa. Blake fez uma careta. Não, contém kiwi. E eu sou alérgico, principalmente aos pelos. Me dá uma coceira insuportável. Por que estamos sempre falando de saladas? Conte-me sobre você. E Emma, já um pouco mais calma, sentindo-se bem consigo mesma, ela contou brevemente sobre sua vida. Ter o próprio negócio é ótimo. Sou uma pessoa criativa, mas temos algo em comum. O fato de que você e eu posso te chamar assim? E depois que Emma assentiu, ele continuou. O que nos une é este lugar luxuoso e o fato de termos recebido vouchers para o mar. A você, seus colegas, e a mim, uma senhora idosa, pelo fato de eu ter a tirado da depressão. Ela estava ficando velha e só precisava do meu apoio. É claro que não tenho esse tipo de dinheiro, assim como muitos atores jovens. E quantos anos você tem? Perguntou Emma com medo de que Blake fosse muito jovem para ela e que estivesse perdendo tempo. Recentemente completei 30 anos, mas dizem que pareço muito mais jovem, respondeu ele com ironia. Acabei de fazer 35 anos, disse Emma sem hesitar. Emma decidiu contar tudo sem reservas e esperando uma reação desagradável de seu novo conhecido. Mas, para sua surpresa, Blake nem pestanejou. Você não aparenta isso, acredite em mim. E daí? Esses números estão no passaporte? Quem precisa disso? Exceto talvez o fundo de pensão. Depois de ouvir essa resposta, Emma riu gostosamente. Ela definitivamente gostava de Blake, e esse amor pelo desconhecido crescia como uma bola de neve a cada minuto. Ficou claro pelo interlocutor dela que ele também gostava de Emma. Será que ele é meu futuro marido? Talvez seja o mar que esteja me afetando? E se acontecer um romance de férias, como nos filmes? E eu nem queria vir ainda, pensou ela, feliz, lembrando-se de Rachel e do restante da equipe com gratidão. As 2 semanas seguintes passaram voando, porque um romance realmente começou entre Emma e Blake. Nada parecido com um resort, mas um de verdade. Blake cortejou como um cavalheiro e Emma voava nas nuvens como um pássaro. No mercado local, onde o casal apaixonado adorava parar para comprar frutas frescas e queijo local, as vendedoras mexicanas os chamavam de marido e mulher. Não somos casados, explicou Emma às vendedoras corando. Ela faz piadas sobre pessoas casadas. Blake riu e pegou na mão de Emma. E as mulheres balançaram a cabeça e disseram, ah, que casal lindo! E o rapaz é um galã! Emma ficou constrangida, mas satisfeita com a avaliação. Blake endireitou os ombros e caminhou com um jeito que dava a impressão de que ele estava filmando um comercial naquele exato momento. E ele parecia deslumbrante, bronzeado, com um sorriso branco como a neve, e usando um terno novo e elegante de uma marca famosa que Emma comprou para ele. 5 dias antes de partir, Blake pediu Emma em casamento na praia, presenteando-a com uma linda pulseira de conchas. Desculpe, eu não tinha um anel. É tudo o que posso lhe oferecer por enquanto, acrescentou ele com um sorriso angelical. Eu não planejava me casar quando cheguei aqui. Não tenho dinheiro para um anel que seja digno de você agora e não queria comprar algo barato. As pernas de Emma fraquejaram de surpresa e da felicidade avassaladora. Eu também amo você, gente. Vou me casar, ela gritou, para que as gaivotas persistentes se dispersassem com medo. Os turistas aplaudiram ruidosamente e alguém lhe desejou felicidades. Blake fez uma reverência dramática para a plateia e beijou a mão da escolhida de maneira cavalheiresca, o que encantou a metade feminina dos turistas. Amanhã vamos nos casar. Vista algo bonito, disse Blake, piscando maliciosamente. Emma ficou atônita com a notícia. Como assim amanhã? Mas e aqueles 2 meses de reflexão e tudo mais? E como vocês conseguiram chegar a um acordo? Está brincando comigo? Blake endireitou-se orgulhosamente e declarou,
A propósito, diante de você está um ator talentoso, além de charmoso e atraente. A funcionária do cartório não resistiu. Ela simplesmente não teve chance. Igualzinha a mim. Emma sorriu e beijou seu noivo, tão esperado e lindo como o amanhecer. 5 dias depois, Emma não estava voltando para Miami sozinha. Blake, seu marido legal e o homem dos seus sonhos, estava com ela. Eles decidiram que iriam morar com ela, já que Blake, na verdade, não tinha casa própria. Ele alugava um pequeno quarto perto dos estúdios de Hollywood. No entanto, ele não quebrou o contrato com a agência de publicidade, alegando que todas as fotos foram feitas sob medida para ele. Emma se sentia inquieta com a ideia de Blake ter que fazer viagens de negócios, porque não queria se separar dele nem por um minuto. No entanto, o jovem marido pensava diferente. Nosso amor só irá se fortalecer, e os encontros são muito aguardados. Emma, é romance, e você sabe como isso é necessário para um ator. Emma concordou. Além disso, ela queria ver os rostos o mais rápido possível, quando apresentasse sua favorita a amigos e colegas, por quem tinha grande apreço. Aliás, ela queria exibir o marido lindo, tipo, olha só, eu, aos 35 anos, finalmente encontrei minha alma gêmea. E que alma gêmea? Quando Blake entrou na casa de Emma em Coral Gables, ficou impressionado com a decoração. Todo o interior era encantador, a decoração era de bom gosto e os quartos eram bem iluminados. Tudo exalava uma atmosfera aconchegante e riqueza. Eu sabia que você era uma mulher rica, mas não imaginava que fosse tão rica assim, Blake exclamou e se jogou na enorme cama do quarto principal. Eu gosto daqui. Emma olhou para o marido com carinho, como se ele fosse uma criança que tivesse entrado numa loja de brinquedos pela primeira vez. Você nunca mais precisará de nada, meu amor, pensou Emma ternamente. Eu cuidarei disso. Ela se lembrou de como Blake, com lágrimas nos olhos, falou sobre sua infância difícil e como ele sonhava com uma bicicleta que nunca lhe compraram. 2 dias depois, na garagem do prédio luxuoso onde Emma morava, Blake recebeu um presente. Um BMW conversível novinho em folha, com um laço enorme no capô. Quando Blake viu o carro, ficou paralisado de choque e então, virando-se para sua esposa, perguntou: "É isto que eu estou pensando? Este é o meu carro?" Emma sorriu e, em silêncio, entregou-lhe as chaves. Ela estava tão feliz quanto Blake. Agora Emma começou a realizar uma promessa que fez a si mesma de proporcionar ao marido benefícios que antes não estavam disponíveis para ele. Ela tocou cuidadosamente a pulseira feita de conchas, que farfalhava suavemente a cada movimento, lembrando um encontro feliz. Quando suas amigas descobriram que Emma havia se casado tão às pressas, todo o conselho se reuniu em seu café favorito, na Lincoln Road, onde Emma foi convocada. Então, Emma, me diga, por algum motivo você saiu correndo para se casar como uma adolescente? Começou Jessica, que era a mais direta de todas. Sim, queremos saber, confirmaram o restante, incluindo Rachel, que fazia parte do círculo de confiança. Quem é esse Blake? E se ele for um caçador de mulheres ricas? Emma riu. Ela se sentia simultaneamente ofendida por tanta desconfiança de seus amigos em relação ao marido e satisfeita porque eles estavam muito preocupados com ela. Ele é um verdadeiro anjo, ela respondeu. Logo vocês vão descobrir sozinhas. Meninas, não se preocupem comigo, tudo vai ficar bem. Blake me ama, até concorda em trabalhar em outra cidade, só para ficar perto de mim. Emma relatou em detalhes como foi o encontro deles e qual era a profissão do marido. A aparição de Blake causou sensação. As mulheres ficaram boquiabertas com a beleza bronzeada e atlética. Elas sentiram como se um modelo masculino saído das páginas da revista GQ tivesse se aproximado delas. Emma e Blake saíram, e o veredito geral foi gigolô. Emma não percebeu que um ano inteiro havia se passado desde que conheceu Blake. Em seu relacionamento, tudo era perfeito e baseado em total confiança. Até a conta bancária era comum. Claro, Emma contribuía com dezenas de vezes mais fundos do que Blake.
Ele ainda não se tornou uma estrela de cinema e, portanto, ganhava a vida atuando como figurante aqui e ali. E Emma teve que comprar o anel de noivado sozinha. Blake apenas ajudou a escolhê-lo. Já estou cansada das suas viagens de negócios, Emma suspirou certa vez. Talvez você se acalme, pare de trabalhar na agência de publicidade e venha trabalhar para mim. Blake estremeceu indignado, sua luxuosa pilha de cabelos negros tremulando. E se eu perder minha chance de me tornar um ator famoso? Eu simplesmente nasci para atuar. Então é mais provável que eu seja notada e convidada para o papel principal, entende? Não, você não me entende. E Blake, ofendido, franziu a testa, demonstrando estar profundamente machucado. Emma pediu perdão e ajudou a arrumar a mala dele. E então eles fizeram as pazes e foram às compras para comprar algo caro como consolo. E não importa o que tenha sido, o principal é que foi muito precioso. Quando o marido viajou para gravar outro comercial local, Emma, sem perder tempo, foi às compras procurando um presente para o aniversário de casamento. E ela encontrou um presente em uma loja de antiguidades em South Beach. Era um relógio de ouro suíço que antes pertencera a algum magnata do aço. Emma sabia que Blake adorava essas coisas, explicando sempre à esposa que se sentia atraído pela beleza e pela história. Emma ficou confusa com o fato de estar gastando enormes quantias de dinheiro nessa coisa linda. Quando Jessica descobriu pela amiga quanto custou a compra, ficou chocada. Emma, você está completamente louca de amor por esse gigolô. Não percebe que ele só está te usando? Emma sabia o que suas amigas pensavam sobre seu marido e, por isso, tentou impedir que elas fizessem suposições. Desta vez, ela tinha um argumento convincente. Não é verdade. Ele me ama. Hoje encontrei um recibo de uma joalheria no bolso do paletó dele por uma boa quantia. Blake discretamente me comprou uma pulseira de ouro cara para o nosso aniversário de casamento. O que vocês dizem agora? Jessica não desistiu, tentando convencer a namorada. Mas ele comprou com o seu dinheiro. Com o nosso dinheiro em comum, retrucou Emma, e desligou, ofendida pela amiga. Emma queria ao menos dar uma olhada para ver o presente do marido. Então ela começou a vasculhar todos os armários e cômodas. Ela olhou para todas as prateleiras e até para a caixa de ferramentas, mas aquela preciosa caixa com a pulseira não foi encontrada em lugar nenhum. Ele a escondeu, então a escondeu, disse ela ofegante. Emma acariciou a barriga. Seu pai é tão atencioso, mas você e eu ainda o surpreenderemos, meu bem. Ele ainda não sabe que agora somos 3. Esta manhã, quando Emma foi ao médico, disseram-lhe que o ligeiro mal-estar não era doença nenhuma, mas gravidez. Parabéns, você vai ser mãe, disse o médico. Estou tão feliz, exclamou Emma. Ela se levantou da mesa tão abruptamente que o médico fez uma careta. Tudo bem, mamãe, disse ele com firmeza. Agora você precisa cuidar de si mesma. Fique menos nervosa e descanse mais. E você está numa idade boa para o seu primeiro parto. Entendi. Obrigada, doutor. Emma, caminhando com cuidado, como se carregasse um vaso de cristal, saiu do consultório médico. O primeiro impulso de Emma foi um desejo irresistível de ligar para Blake e contar-lhe a boa notícia. Mas ela se conteve para oferecer o melhor presente do mundo no aniversário deles. Ainda sem conseguir encontrar o presente do marido, Emma jantou e foi para a cama. Amanhã ela tinha um grande negócio a ser fechado. A cobertura precisava ser mostrada a um cliente rico. A porcentagem do acordo era astronômica, então Emma decidiu descansar bastante. Enquanto dormia, Emma sorria. Ela sonhou com um menino de cabelos cacheados que riu nos braços de Blake e estendeu suas mãozinhas para ela. De manhã, Emma, feliz e descansada, foi encontrar um cliente em um prédio novo de vários andares no Brickell. Gostei de tudo. Vou assinar o contrato. Estou muito feliz por ter comprado este apartamento, disse o homem satisfeito. Quando o negócio foi fechado, ele convidou Emma ao restaurante para agradecê-la pelo excelente trabalho. Vou lhe oferecer o champanhe mais caro que posso encontrar na cidade, perguntou o generoso cliente. O que está dizendo, Sr. Peterson? Não posso beber.
e estou esperando uma criança, respondeu Emma. Mas eu comeria um bife. Estou com tanta fome. Então é um menino, sorriu o cliente. Minha esposa também estava com vontade de comer carne quando esperava um filho. Mas com uma filha pedia doces. Bem, vamos. Vou fechar o guarda-sol no terraço agora, disse Emma e saiu para uma enorme varanda, decorada com vasos de plantas tropicais e flores. E assim que ela acionou o mecanismo do grande guarda-sol, ouviu uma voz masculina familiar. A princípio, Emma pensou que estava imaginando a voz do marido, mas olhando para baixo, ela viu Blake parado na varanda um andar abaixo, encostado na grade. Ele estava falando com alguém ao telefone. Emma queria chamá-lo, mas de repente lembrou-se. Blake deveria estar em Atlanta. Seu coração afundou de maus pressentimentos e Emma ouviu a conversa. Querida, aluguei um cantinho para nós por alguns dias, então vamos comemorar nosso aniversário juntos. Afinal, estar juntos há 5 meses não é qualquer coisa, disse Blake alegremente ao telefone. E eu também comprei aquela pulseira. Lembra o quanto você queria? Pois é, que surpresa. O coração de Emma afundou. Será que suas amigas estavam certas? Ela não queria acreditar. E se fosse um engano? Talvez Blake tivesse uma irmã sobre quem ela não sabia? Emma decidiu escutar a conversa telefônica do marido. Eu também te amo, meu bem, disse Blake animadamente ao telefone. Você é a garota dos meus sonhos. E a minha esposa. Uma esposa não remove obstáculos. Você realmente acha que eu adoro essa mulher de carreira entediante e envelhecida? Calma, chegará a hora em que eu irei embora dela. Mas primeiro preciso arrancar mais dinheiro dessa idiota. Que assim seja. Vou começar a comprar um apartamento e registrá-lo em meu nome. Precisaremos de um lugar para morar, meu bem. E eu também tenho um grande contrato de uma marca masculina. Mas vou dizer à minha esposa que estou voando para uma viagem a negócios. Ela acredita em tudo. Até logo, meu bem. Temos 5 dias inteiros de paraíso pela frente. Blake, assobiando, saiu da varanda. Emma permaneceu de pé, imóvel no mesmo lugar. Parecia-lhe que toda essa história não estava acontecendo com ela. Choque, pânico, ressentimento e medo se misturaram, infligindo-lhe uma dor insuportável. Parecia que lhe tinham atravessado o corpo inteiro com uma lança. Emma, pálida como um fantasma, entrou de repente no quarto e suas pernas cederam. Sua visão escureceu e, de repente, suas forças a abandonaram. Emma, o que há de errado com você? Perguntou o Sr. Peterson, preocupado. Emma parecia sem vida, com o olhar perdido através do homem, e disse baixinho: Meu marido não me ama. Mas e nós e o bebê? De repente ela sentiu-se mergulhando na escuridão, como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre ela e não a deixasse respirar. Emma! Sr. Peterson conseguiu segurá-la, virando-se para seu assistente, gritou: Mark, chame uma ambulância. 2 horas depois, Emma acordou no hospital Jackson Memorial. O mesmo médico que havia anunciado durante a gravidez disse que ela perdeu o bebê devido ao estresse severo. Bem, não se desespere, você ainda tem muitas chances, consolou o médico Emma, que soluçava. Preciso contar ao marido? Encontramos o número dele no seu celular. Não, respondeu Emma sem ânimo. Como você vai dizer? Disse o velho médico. No entanto, alguém quer vê-la. Quem? Emma perguntou, enxugando as lágrimas. Jessica entrou silenciosamente no quarto e sentou-se ao lado dela, abraçando a amiga. Promete que vai me contar tudo, Emma? Sim. O médico saiu da sala. Ele sabia que Emma precisava conversar, e então não há remédio melhor para ela do que apoio e compreensão. Emma e Jessica conversaram por um longo tempo, às vezes pedindo desculpas uma à outra, às vezes chorando, e depois amaldiçoando Blake, por causa de quem Emma perdeu o filho. O que você vai fazer, Emma? Talvez você devesse ficar comigo por um tempo até se divorciar do Blake? Perguntou Jessica. Não, vou morar em casa. Emma parou de chorar e seu rosto ficou duro. Acontece que ele gosta de surpresas. É assim que ele vai ganhá-las. Vou mostrar a ele a beleza de ser uma mulher de carreira entediante. Ele queria meu dinheiro.
Vamos ver se ele se engasga com a própria ganância. O que você está planejando, Emma? Perguntou Jessica alarmada, sem reconhecer a amiga. Emma estava sofrendo muito com a dor, mas sabia que a vingança era um prato que deveria ser servido frio, e ela tinha mais 5 dias para descobrir como se vingar de seu marido oportunista. Logo depois, Emma recebeu alta do hospital. Ela perdeu muito peso durante esse período, porque estava tão chateada que não tinha vontade nenhuma de comer. Jessica e Rachel, que estavam ao lado dela, ficaram surpresas com o fato de a amiga conseguir ficar de pé. Talvez você queira provar um pouco deste soufflé de carne, disse Rachel ternamente, como se estivesse falando com uma criança pequena. Veja só isso que Jessica preparou algo delicioso. Comam vocês mesmas. Eu não estou com vontade, ela respondeu. Emma olhou ao redor do quarto. Estou farta do meu ódio por Blake. Eu não consigo entender. Como posso fazê-lo responder por todo o mal que me fez? Não estou conseguindo comer por causa disso. Quero muito que a justiça o alcance. Jessica estava parada na porta com um prato de frutas e ouviu Emma. Então, ela se sentou ao lado dela, colocou o prato na mesa e disse algo que fez Emma voltar a si. Pare de se preocupar tanto. Blake só quer isso, e você precisa viver antes da hora. Ele se recuperou e se soltou. Coma rápido. Aparentemente, as palavras da amiga tiveram um forte efeito em Emma, pois ela estremeceu como se tivesse levado um banho de água fria. Emma estendeu a mão para o prato e pegou a primeira fruta que encontrou. Era kiwi. A pelagem fofa dele de repente a fez lembrar de Blake. Emma ergueu lentamente a cabeça e deu um largo sorriso, surpreendendo suas amigas com sua súbita mudança de humor. Emma, o que foi? Sussurrou Rachel por algum motivo. Emma endireitou-se e apertou o kiwi com tanta força que o suco começou a escorrer dele. Blake é alérgico ao kiwi. Até mesmo em suas mãos ele tem medo de pegar. E eu também tenho um plano. Emma se virou para Jessica e disse, estou com fome. Estou com fome como um lobo. Ela ofegou e fez algo que deixou Jessica totalmente inesperada. Ela começou a chorar. Você finalmente voltou, Emma. Não me assuste assim de novo, disse Jessica baixinho, abraçando a amiga. Depois do almoço, a primeira coisa que Emma fez foi ir a um salão de beleza para se arrumar. Uma nova vida precisava conhecê-la muito bem. Além disso, Blake não deveria ter adivinhado que Emma sabia tudo sobre ele. Não vou contar a ele sobre a criança, ela pensou enquanto o cabeleireiro aplicava a tinta em seus cabelos. Afinal, ele não se importa. Ele só ficará feliz com o que aconteceu. Bom, tenha paciência, marido. Emma saiu do salão visivelmente revigorada e confiante. Para começar, ela devolveu o relógio antigo caro. Meu marido morreu, respondeu Emma à pergunta do dono da loja. Leve o relógio embora, não consigo olhar para ele. Sinto muito por você, disse o velho com compaixão e devolveu o dinheiro em silêncio. Emma não se sentiu culpada por dizer aquilo. Afinal, Blake era essencialmente para ela. Ele realmente morreu como marido e como o homem que ela tanto amava. Agora era necessário encontrar o marido infiel e reunir toda a força de vontade em um punho para não bater nele com toda a força em seu rosto bem cuidado. Emma não queria cozinhar para Blake, como fazia antes, com amor e alegria. Ela simplesmente pediu o almoço em um restaurante e arrumou a mesa sem se esquecer de adicionar um pequeno ingrediente secreto à salada, fiapos da casca do kiwi. E então, a fechadura da porta girou e Blake entrou rapidamente no corredor. Querida, cheguei. Oi, disse Emma calmamente. Mal conseguindo conter a raiva que estava prestes a explodir, ela olhou repentinamente para seu marido. Ele era realmente bonito, mas seus olhos eram frios. Seu olhar era penetrante e avaliador, e o sorriso era artificial, como flores em um túmulo. Parece que era esse mesmo sorriso, mas de alguma forma sem vida. Como ela não tinha percebido isso antes? É verdade, dizem que o amor é cego. Mas agora Emma tinha visto a luz e estava feliz com isso. Emma se lembrou por um momento de David, de seu sorriso e de como ele era sincero. Ele ficou feliz em vê-la. Seus olhos brilhavam de alegria com o encontro.
E embora David tivesse uma aparência diferente de Blake, havia nele algo familiar e belo que remetia à adolescência. Mas Emma não conseguia entender o que estava pensando. A voz do marido a despertou de seus devaneios. Nossa, quanta comida você preparou, minha querida. Estou com tanta fome e quanto trabalho eu tive que fazer, você não consegue imaginar? Estou exausto. Com todas as suas mentiras descaradas, Emma até estremeceu. Ela estava literalmente farta do marido, e ele, depois de trocar de roupa e admirar seu reflexo no espelho, acrescentou: Amanhã tenho uma filmagem muito importante. Meu futuro depende disso. Minha carreira. Se o diretor gostar de mim, me darão um papel coadjuvante na série. Vou interpretar um empresário francês. Você consegue imaginar? Eu já assinei um contrato de publicidade. Eles vão pagar muito dinheiro e a multa será o dobro. Mas isso não importa, porque estou pronto para me mostrar ao mundo. Resumindo, minha querida, meus negócios estão indo de vento em popa. Por que você está em silêncio? Diga alguma coisa. Emma sorriu tensamente, percebendo que Blake não se importava com o aniversário deles, o que agora ela achava repugnante. Você será um ótimo conquistador, meu querido, principalmente o empresário. Emma riu, lembrando-se do relógio que ela queria dar ao marido antes. Eles também pertenciam a um magnata. Que coincidência. Obrigado, respondeu Blake satisfeito, e começou a comer a salada. Emma observava com interesse enquanto o marido devorava a comida e esperou que o efeito começasse. Mas meia hora se passou e nada aconteceu. Vou ter que colocar mais fiapos no café da manhã dele amanhã, pensou Emma, tirando o kiwi do prato. Blake olhou para Emma com medo, e então ele olhou para a fruta e disse em tom ofendido: Por que você a comprou? Você sabe que eu não posso comer kiwis. Emma olhou para Blake com um olhar inocente e disse alegremente: Eu esqueci completamente, querida. Se você não pode comer, não coma. Mas eu posso, e eu adoro kiwi. Desculpe, não consigo evitar. E com essas palavras ela comeu o círculo verde e perfumado com gosto. Blake ficou sem palavras. Ele não reconhecia a esposa. Ela se tornou mais forte, mais livre e mais bonita. Maldita velha, pensou ele. E a velha, ajeitando seu novo penteado, que lhe caiu incrivelmente bem, ela pegou sua bolsa, lançou um olhar deliberadamente travesso para o marido e disse: As meninas e eu vamos dar um passeio em um iate alugado, e você relaxa, porque você está tão exausto. Blake também queria ir em um iate, mas não pôde confessar seu engano. Então ele não teve escolha, a não ser ficar em casa. Cara, minha esposa enlouqueceu, reclamou ele para sua amante ao telefone. Você consegue imaginar? Ela trouxe um kiwi para casa e agora ela está velejando e bebendo champanhe sem mim. Meu pobre coelhinho, cantou Sofia com voz suave. Vamos nos encontrar, dar um passeio, ir a um restaurante. Seria bom, mas não posso correr esse risco, disse Blake. E se uma das amigas da minha esposa me reconhecer? Estou com a situação financeira bem apertada agora. De qualquer forma, é perigoso mexer na conta da família. Sofia percebeu do que Blake estava falando, então ela se apressou em tranquilizá-lo. Não se preocupe, querido. Podemos ir a um restaurante nos arredores da cidade. Recebi uma quantia razoável de dinheiro pelo meu aniversário, então vou pagar. Já estou a caminho, disse Blake brevemente, apressando-se para o armário. Meia hora depois, ele estava sentado com sua amada em um restaurante, conversando animadamente sobre diversos assuntos. Quando você vai contar para sua esposa sobre mim? Perguntou Sofia de repente. Quando me pagarem uma fortuna em publicidade, aí sim entrarei com um processo de divórcio, respondeu Blake. Enquanto isso, você terá que aguentar. Sofia fez uma careta de desagrado. Mas você prometeu. Você disse que já estava em processo de divórcio. Ela disse essas palavras tão alto que os clientes do restaurante olharam para a mesa. E então aconteceu algo que Blake não esperava e temia. Blake, onde está Emma? Gritou uma voz masculina. Blake se virou lentamente e viu o colega de sua esposa,
a quem eles haviam visitado certa vez em um aniversário. O quê? Quem? É isso? Blake se tornou gaguejo e ficou vermelho como um tomate. Emma e suas amigas estavam relaxando, e eu estou conversando com meu agente sobre o elenco. Estou me preparando para um papel em uma série de TV, sabe? É claro, não vou interferir, disse o colega, e estava prestes a sair, quando de repente Blake o agarrou pela manga do casaco. Talvez você tenha entendido mal a situação, gaguejou Blake. Essa garota é ninguém para mim. Nos conhecemos no trabalho. É problema seu, disse o colega secamente e foi até sua mesa. Agora Blake e sua acompanhante eram observados com curiosidade por todos na sala. Sofia ficou profundamente ofendida com as palavras de seu amado. Ela não esperava tamanha covardia de Blake, mas ela permaneceu em silêncio porque o amava e acreditava que um dia eles ficariam juntos. Sua velha e malvada esposa, de quem Sofia só sabia por meio de suas palavras, finalmente o libertaria. Vamos embora daqui, sugeriu Blake. Eles não me deixam ficar quieto. Vou para casa. Eu quero, disse Sofia baixinho, contendo as lágrimas. Eles viajaram todo o caminho em silêncio, e cada um estava pensando em si mesmo. Blake estava preocupado com o que seu colega diria à esposa. Sofia se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao namorar um homem casado. Ela olhou para a pulseira de ouro com esmeraldas, que ela amava loucamente, e se acalmou. Parecia-lhe que só um homem amoroso conseguiria economizar dinheiro sem se dar ao luxo de comprar um presente tão caro. Afinal, foi exatamente assim que Blake lhe disse. Quando o carro parou em frente à entrada da casa de Sofia, Blake perguntou: "Talvez eu apareça por 1 hora?" "Não, estou meio cansada", respondeu Sofia em voz baixa. "Vamos nos encontrar amanhã à noite." Blake franziu a testa, confuso. Ele não estava acostumado a ser recusado. "Bem, não posso amanhã, tenho filmagem importante o dia todo. Aliás, eles pagam uma grana preta." "Bom, fazer o quê? Se algo der errado, ligar." Sofia assentiu e saiu. E Blake voltou para casa, para sua esposa que não amava, e que mal conseguia mais suportar. A única coisa que o mantinha com ela era o dinheiro e aquela vida despreocupada que a solidão lhe era inacessível. Já era tarde da noite quando Blake retornou para casa. Ele esperava ser recebido, como de costume, pelos aromas deliciosos vindos da cozinha. E Emma o envolveria mais uma vez em carinho. Mas, para sua surpresa, nada disso aconteceu. Ninguém o recebeu à porta, e o apartamento estava mergulhado na escuridão. Não havia sinal de comida na cozinha, e Emma dormia de lado na cama, com a cabeça coberta pelo cobertor. Sem ter conseguido nada, Blake se acomodou no sofá da sala de estar. Dormiu mal e toda vez que acordava de pesadelos, em um dos quais Emma de repente se transformou em uma garota doce e com uma voz assustadora que o fez estremecer, ela disse: "Você está demitido." Ninguém acordou Blake de manhã, então ele se atrasou bastante. Quando Blake entrou correndo na cozinha para comer algo rápido, Emma já estava tomando café da manhã. "Por que você não me acordou?" Blake gritou. Emma fez uma cara inocente e piou. "Você não me disse nada, querida. Como eu ia saber a hora de te acordar?" "Eu te disse que hoje tenho uma sessão de fotos importante." "Que descuidada, esqueci." Emma teatralmente revirou os olhos e deu um tapa na própria testa. Emma tinha mesmo um plano. Ela sabia que Blake ficava muito distraído quando estava com sono e, portanto, quando comia às pressas. Emma preparou sanduíches, generosamente temperados com flocos de kiwi, e depois foi às pressas para a sala de estar e pegou o celular do marido no bolso do paletó dele. Blake saiu, batendo a porta com desagrado, sem perceber que manchas rosa claras haviam aparecido em seu pescoço. Mas Emma as viu e já estava pensando em seus próximos passos. "O que achou da surpresa, minha querida? Você vai se lembrar dela por muito tempo, e isso é simplesmente o começo", disse ela em voz alta quando o marido saiu. Agora ela precisava de um assistente, e Emma sabia a quem recorrer. "Oi, David", disse Emma ao telefone, e sorriu ao ouvir uma voz familiar.
Lembra que você disse para ligar quando precisasse da ajuda de um amigo? Chegou a hora. O que aconteceu, Emma? Perguntou David, ansioso. Muitas coisas, respondeu ela com a voz trêmula. Me diga o endereço. Estou indo. Depois de dar o endereço, Emma de repente ficou com medo de sua determinação. Mas a alma da mãe clamava por vingança por seu filho ainda não nascido, e ela decidiu levar adiante seu plano. Quando Emma abriu a porta para David, ele ficou admirado com as mudanças que haviam ocorrido nela ao longo do ano. Uma mulher abatida estava diante dele, uma mulher com um olhar abatido e uma expressão de sofrimento no rosto, como se naquele exato momento ela sentisse uma dor insuportável. O coração de David afundou e ele perguntou da soleira: Emma, o que há de errado com você? Você está doente? Emma repentinamente caiu em prantos. Lágrimas, como se rompessem uma represa, jorraram dos olhos, deixando manchas pretas e feias de rímel. Não, eu me casei. Está bem. Vem cá, coitadinha, disse David abraçando a amiga da escola. Chore e depois você contará tudo a ele. Ele está te machucando. Emma assentiu e enterrou o rosto ainda mais em seu casaco. Quer que eu dê um soco na cara dele? Posso. Seja de brincadeira ou sério, sugeriu David acariciando os cabelos de Emma. Suas palavras surtiram efeito e ela parou de chorar, olhando para a amiga surpresa bem na frente dela. Os olhos de David estudavam cada gesto e expressão facial dela. Me diga, repetiu David. Eles foram para a cozinha e enquanto ele preparava o chá, Emma não parava de falar, tentando não perder nada, ainda soluçando de vez em quando. Ela imediatamente contou sobre seu plano para David. Então você perdeu a criança e não contou para o seu marido, disse David surpreso, entregando uma xícara de chá para Emma. Emma tomou um gole e a bebida quente e aromática a aqueceu agradavelmente. Ela percebeu que há vários anos ninguém lhe prepara o chá como sua mãe costumava fazer. Ela olhou para David com gratidão. Ela se sentia tão bem com ele e aconchegante, não como com o caprichoso e pomposo Blake. Ele não teria se importado. Eu não queria compartilhar minha dor com ele. Qual seria o sentido? Emma respondeu baixinho. David pegou a mão dela na sua. Sinto muito. Acredite em mim. Não consigo imaginar o quão difícil foi para você suportar isso e olhar para o seu marido que você tanto ama. E a namorada dele? Você a conhece? Não, Emma respondeu. Mas acho que ela é só um brinquedo para ele, porque Blake só ama a si mesmo. É uma pena. Ela está perdendo tempo. Encontrei alguém por quem sentir pena, disse David. Ela se meteu na sua família. Essa garota é 10 anos mais nova que eu. Ela ainda não tem muita sabedoria. E olha só para o homem bonito. Blake também é ator. Quem resistiria? Eu não consegui e ela muito menos. Sabe, dizem que se uma esposa te deixa por outro homem, quem sabe quem terá sorte. No meu caso, é o marido. Emma riu baixinho. David deu de ombros. Ele não entendeu por que Emma sente pena de sua rival. Seu plano de vingança é bom, mas tem uma pequena falha que poderia arruinar todo o empreendimento. Que tipo? Emma perguntou. O carro do Blake, respondeu David. Você se esqueceu de que ele saiu dirigindo ele? Você tem chaves reservas do carro dele? Sim. Entregue-as aqui e confie em mim, David sorriu. Bem, pequena vingadora, está pronta para a batalha? Emma assentiu com a cabeça. Então vamos começar. Enquanto Emma e David pensavam em cada detalhe do plano, Blake estava no inferno, ou melhor, no estúdio onde estavam gravando o vídeo. Sob os holofotes brilhantes, sua pele esquentou e uma alergia insidiosa o afetou. Blake estava coberto de manchas vermelhas brilhantes, que coçavam insuportavelmente. Os esforços da maquiadora, que camuflou magistralmente, não ajudaram, mas não podiam mudar o fato de que Blake estava constantemente se arranhando na frente da câmera. Pare! Gritou o diretor irritado. Blake, o que há de errado com você? Você está atrapalhando nossa filmagem, tem muito dinheiro em jogo. Blake corou, ficou com raiva, aguentou firme,
mas sua expressão tensa arruinou a próxima foto. Quando toda a equipe de filmagem se cansou de fazer a mesma coisa, Blake foi chamado pelo diretor do projeto. Você entende que pode perder este emprego? Centenas de atores venderam sua alma por uma oportunidade dessas. E o que há de errado com o seu rosto, cara? Não sei, algum tipo de alergia, provavelmente. Blake se defendeu, quase chorando. O diretor balançou a cabeça em sinal de irritação e as filmagens foram interrompidas, e o ator azarado foi aconselhado a consultar um médico. Se você não estiver de volta ao normal até o final da tarde, nós o substituiremos sem ressentimentos. Blake, isso é profissionalismo. Espero que tudo corra bem. Blake, pegando as chaves do carro, correu para uma clínica particular, onde teve que pagar uma quantia considerável pelo tratamento intensivo. Enquanto ele estava deitado recebendo soro intravenoso, tentando descobrir o que poderia ter causado isso, Blake se lembrou de que naquela noite ele e Sofia deveriam ir para o teatro. O quê? Ele vai ficar sem a apresentação, pensou Blake irritado ao tocar seu rosto precioso. O inchaço diminuiu e a coceira passou. Bem, isso é uma questão completamente diferente, elogiou o diretor Blake. Mas os outros estão insatisfeitos, porque por sua causa hoje teremos que filmar até tarde da noite, para cumprir o cronograma. Blake olhou em volta com medo. Aqueles que ele havia decepcionado seriamente o encaravam com ressentimento. Então não posso contar com o café do assistente de direção, pensou ele tristemente, e suspirando foi trocar de roupa. Emma estava olhando para o celular de Blake enquanto isso. Ela adivinhou a senha facilmente. Era o nome dele. Que presunçoso e banal. Emma riu, abrindo sua lista de contatos. De repente, ela quis saber exatamente como estava cadastrada no celular do Blake. Ao ver a palavra querida, Emma suspirou aliviada e apertou o botão. Os bips começaram, mas por algum motivo o celular estava silencioso. Intrigada, Emma ergueu o telefone ao ouvido e ouviu alguém atender o telefone, e a voz de uma menina perguntou com lágrimas: "Por que você não ligou por tanto tempo? Vamos ao teatro. Faltam 2 horas para a estreia. Por que você está em silêncio?" Emma estremeceu de surpresa e desligou o telefone. Ela sabia da existência da amante do marido, sentindo-a como algo efêmero. Mas agora que Emma ouviu aquela voz, a dor foi ainda maior. No entanto, ela não sentia ódio pela garota, especialmente depois de ouvi-la chorando. Por que aquela garota estava chorando? Pensou Emma. Aparentemente, Blake também não havia trazido nada para ela de felicidade. Emma esperou que a amante do marido começasse a retornar à ligação, mas isso não aconteceu. Isso lhe pareceu estranho. Ao continuar navegando em seus contatos, Emma se deparou com a entrada "Velha Senhora". Um pensamento desagradável passou pela sua mente e ela apertou o botão. Imediatamente apareceu em seu telefone: "Querido marido. Então é assim que estou cadastrada com você, querido marido. Não espere nenhuma misericórdia", disse Emma em voz alta. E ela começou a examinar todas as mensagens de Blake, exceto as que ele havia escrito para a senhora. Emma não queria reabrir suas feridas. Ao ler frases vazias e sem sentido, ela se deparou com uma correspondência curiosa, na qual seu marido conversava com um amigo. "Minha esposa nem se dá conta de que agora tenho a Sofia. Uma coisinha tão linda. Nada como uma esposa que é impossível olhar sem sentir pena. Se não fosse pelo dinheiro e pelas roupas de grife da Emma, eu nem chegaria perto dela. Mas Sofia está me olhando com os olhos bem abertos. Sou um ídolo para ela", gabou-se Blake. "Então esse é o nome dessa garota." "E ela também não sabe que Blake está simplesmente a usando", disse Emma, maravilhada com sua descoberta. Agora seu plano precisava de algumas mudanças. Então, Emma discou o número de Sofia. "Blake, você me ama?" Sofia soluçou ao telefone. "Como eu?" respondeu Emma. Houve silêncio. "Quem é? E por que está ligando do telefone do Blake? Aconteceu alguma coisa com ele?" perguntou Sofia com entusiasmo na voz. "Esta é Emma, esposa de Blake. Não tenha medo, eu não vou te amaldiçoar."
Blake está bem, mas nossas vidas não estão. Tenho algo para conversar, minha querida. Venha cá. Acho que você sabe muito bem onde moramos. E para garantir que você não mude de ideia, enviarei algumas das correspondências de Blake. Se você valoriza seu destino, você virá. E olhando para o futuro, eu entendo. Emma desligou o telefone. O coração dela batia forte como um tambor, mas sua alma se sentia muito mais leve. Enquanto isso, David fazia a sua parte do trabalho. Emma disse-lhe onde eles estavam filmando, na qual seu marido participou. David estava sentado em seu táxi nas proximidades e viu Blake sair correndo com o rosto inchado e dirigir em direção à clínica. David também estava no pavilhão e, portanto, ouviu quando o diretor ameaçou demitir Blake e ordenou a trabalhar até o fim. Portanto, David não precisou se esforçar muito para pescar as chaves do carro de Blake, jogadas descuidadamente sobre a mesa. Se eu tivesse ganho dinheiro suficiente para comprar um carro como este, ou se tivesse quitado o financiamento em 5 anos, teria cuidado melhor dele. Que pena, murmurou David enquanto guardava as chaves no bolso. Sem que ninguém percebesse, David abriu o capô do carro importado de Blake, desparafusou as velas de ignição, guardou-as no bolso e devolveu calmamente as chaves. O trabalho está feito. Agora, tudo o que resta é esperar. Quando as filmagens terminaram, David relatava cada passo que dava a Emma para que ela não se preocupasse. Muito bem, David. Esqueci de te dizer, na mochila que te dei, tem potes de comida, tortas e uma garrafa térmica de chá. Muito obrigado, estou com tanta fome que meu estômago está roncando. David ficou encantado. Emma, você é tão carinhosa. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Uma sensação calorosa invadiu a alma de Emma. De repente ela percebeu o que tanto lhe faltava na vida. Um ombro masculino forte. Meia hora depois, ouviu-se uma batida tímida em sua porta. Uma linda garota, com lágrimas escorrendo pelos filetes de água, estava parada na soleira. Mudando o peso de um pé para o outro de forma desajeitada e olhando para baixo, ela disse, está chovendo lá fora. E então, Emma percebeu que já havia estado exatamente igual, confiante e desajeitada. Que fofa. Era como se ela estivesse olhando para o seu reflexo em um espelho. Emma, de repente, sentiu pena de quem havia causado toda aquela dor. Entre, vou lhe dar uma toalha e vou te servir chá quente, senão você vai pegar um resfriado, disse Emma, levando Sofia para casa, pois ela ainda não tinha decidido dar o passo do limiar. Perdoe-me, ela disse, olhando docemente para Emma, com grandes olhos cheios de lágrimas. E você não é uma velha nem má, muito pelo contrário. Blake me enganou. Ele disse que estava se divorciando. Como pude? O ressentimento de Emma havia desaparecido completamente em relação a Sofia. Afinal, ela também foi vítima, embora em menor grau. Acontece que ele estava mentindo para cada uma de nós. Emma riu baixinho. Tome chá com geleia de framboesa, vai te aquecer. Eu amo framboesa, exclamou Sofia, com alegria infantil, e finalmente conquistou o coração de Emma. Durante o chá, contaram suas histórias uma ao outro. Descobriram que ambas tinham sua própria dor para trás. A doce Sofia ficou órfã e foi criada pela avó, que não conseguia ter condições de mandar a neta para a universidade. Então, após a morte da avó, Sofia começou a trabalhar cedo. Ela foi contratada como garçonete em um restaurante sem nenhuma formação, onde Blake a abordou. Imponente, bonito. Blake era como um deus para Sofia. E quando ele disse que em breve se tornaria uma estrela de cinema e se casaria com Sofia, a garota perdeu completamente a cabeça de amor. Quando Emma contou à convidada como havia perdido o filho, quando descobriu que o marido tinha uma amante, Sofia caiu em prantos e se ajoelhou diante dela. Emma também não esperava por isso. Ela caiu em prantos, sentando-se ao lado de sua querida. Eles ficaram ali sentados no chão, abraçadas, mulheres infelizes enganadas por um homem indigno. Então Emma enxugou as lágrimas e disse, pegando Sofia pela mão, chega, já choramos o suficiente. Você vai ver, ele vai responder por tudo. Chegou a hora de te contar o meu plano. Emma contou tudo,
sobre o Kiwi, sobre David e sobre o que mais aguarda Blake. Nossa, uau! Exclamou Sofia, admirada. Você é uma mulher inteligente? Quero ser como você. Você aceita? Emma prometeu. Você quer trabalhar para mim? Eu pago seus estudos. Você pode vir ao escritório amanhã. Eu lhe darei o endereço. Você trabalhará para mim por um tempo como assistente. Você vai direto ao ponto. E depois poderá até começar a realizar transações por conta própria. Sofia olhou com admiração para a mulher que tanto ofendera. Sentia-se envergonhada e feliz ao mesmo tempo. E ela começou a chorar de novo. Leve esta pulseira. Eu não preciso mais dela, disse Sofia, entregando-lhe gentilmente uma enorme pulseira de ouro. Eu também, respondeu Emma. Você pode vender e comprar outra coisa. Está bem, Sofia sorriu. Acho que vou indo caso Blake volte mais cedo. Estarei te esperando no escritório amanhã e fique com isto, disse Emma, entregando-lhe um guarda-chuva. A noite prometia ser chuvosa. Uma nuvem de tempestade pairava sobre a cidade e o vento soprava forte, levantando poeira e a transformando em um funil. Blake foi trancado no set de filmagem pelas janelas, porque folhas de papel ficavam voando da mesa do roteirista. Blake, por que você está tão tenso? Você parece assustado, suas mãos estão constantemente perto do seu rosto. O que você está checando o tempo todo? Ele gritou. Um diretor que ficou irritado porque um ator ocasionalmente tocava suas bochechas e coçava seu pescoço, pensando que estava fazendo isso sem ser notado. Desculpe, não farei isso de novo, justificou-se Blake, com um tom de súplica. E o cinegrafista, suspirando cansado, filmou a cena novamente. Os outros participantes estavam tão insatisfeitos com o trabalho de Blake, eles deixaram de se esconder e falaram sem se importar se seriam ouvidos. Como é que esse sujeito sem talento entrou aqui? Quem o contratou e para que tipo de serviços? Já é 1h da manhã e ainda nem filmamos metade. Que absurdo é esse? Blake, quando as pessoas ouvem palavras assim, ainda mais estava com medo e continuou cometendo cada vez mais erros. Finalmente, depois de 2 horas para a alegria de todos, as filmagens foram concluídas com um diretor insatisfeito. Ele percebeu que o trabalho estava completamente cru e, muito provavelmente, o cliente não ia gostar. E a culpa era de Blake, cujo rosto bonito ainda não conseguia substituir o carisma que faltava. Até amanhã, disse Blake ao se despedir do grupo, mas ninguém lhe respondeu. Covardemente recolhendo a cabeça, Blake apressadamente pegou as chaves do carro e saiu sorrateiramente para a escuridão da noite. Ao sair, foi recebido por um forte aguaceiro e vento forte e impetuoso. Ainda bem que agora ele estará no carro, enquanto alguns colegas vão ter que esperar um táxi, o que é raro a esta hora do dia. Blake girou a chave na ignição, mas o carro não pegou. Então Blake tentou ligar o carro de novo. E de novo, nada. O que é isso? Que tipo de dia é esse? Agora você vai ter que esperar 100 anos por um táxi, exclamou Blake, observando as gotas de chuva escorrerem pelo para-brisa. Ele procurou o celular no bolso do paletó. Blake mal podia esperar para reclamar de seu destino para Emma e pedir que ela viesse buscá-lo. E então ele percebeu que seu celular não estava no bolso. Com horror, percebeu a enrascada em que se meteu. Blake começou a dar tapinhas em todos os bolsos e a se lembrar freneticamente de onde ele poderia ter deixado o celular. Nada lhe veio à mente. Blake não queria voltar ao pavilhão e pedir a um de seus colegas que chamasse um táxi para ele. Sem saber o que fazer ou para onde correr em meio a um aguaceiro tão forte, Blake ficou imóvel por cerca de 5 minutos e, de repente, um táxi de resgate parou à sua esquerda. Temendo que seus colegas de filmagem poderiam interceptá-lo, Blake saltou do carro e correu o mais rápido que pôde até o táxi. "Pode me levar ao centro, comandante?" perguntou Blake alegremente, sentando-se sem cerimônia no banco da frente. "Claro", respondeu David, não menos satisfeito, cujo plano estava indo conforme o planejado. "Você está sozinho? Ninguém está te seguindo?" "Que outra cauda?" Blake perguntou novamente.
E então achou que o taxista estivesse se referindo a um de seus colegas e acrescentou: sem perseguição, que eles cheguem lá sozinhos, seus vermes desprezíveis. Então vamos lá, exclamou David, e deu os gases com tanta força que as rodas derraparam. Gotas de chuva atingiam o para-brisa. Ruas passavam apressadamente, fundindo-se em uma faixa escura com as luzes bruxuleantes de lanternas e sinais de neon. A velocidade era tanta que Blake foi pressionado contra o assento, e ele percebeu que aqui tinha alguma coisa errada. Diminua a velocidade, vamos bater! Gritou Blake, apavorado, observando David, com uma expressão assustadora como a de um motorista louco, fazer manobras. Estamos sendo perseguidos. Você disse que não havia nenhum rastro. Temos que despistá-los, gritou David com uma voz horrível, perfeitamente interpretando o papel de alguém que perdeu o controle. Não há ninguém nos perseguindo. Pare, me deixa sair. Blake entrou dirigindo, cobrindo o rosto com as mãos e praguejando por ter entrado nesse táxi. Alguns minutos depois, o carro parou e Blake saltou para fora como se tivesse sido escaldada e fugiu o mais longe possível do taxista maluco. A chuva torrencial açoitava seu rosto. O vento bagunçava seus cabelos e Blake corria para onde quer que seus olhos olhassem, só para se afastar do carro assustador e do seu dono, que não era menos assustador. Corre, Blake, corre! David riu e dirigiu em direção à casa de Emma. Sua missão estava terminada. Quando Blake parou e olhou em volta, se viu em uma espécie de terra devastada. Com horror, percebeu que não sabia para onde estava indo. Para onde ele tinha que ir, Blake se afastou em busca de um posto de gasolina ou algo parecido, onde havia pessoas. Ele tinha um longo caminho a percorrer, porque Blake estava fora da cidade, e havia verdadeira alegria na casa de Emma. David descreveu vividamente como levou o marido para dar uma volta pelas ruas à noite, e o tempo não a decepcionou. Agora Blake vai se inspirar nesse incidente para continuar atuando por muito tempo, acrescentou David. Eles riram por muito tempo e não sentiram sono nenhum. David ajudou Emma a arrumar as coisas do marido em malas enormes, trocar as fechaduras das portas e ir embora, prometendo visitá-la no escritório durante o dia. Emma sentiu pela primeira vez em muito tempo que recebia um forte apoio e gostou disso. Ela não entendia como pôde ter se apaixonado por uma pessoa tão inútil quanto Blake. Ela foi para a cama e, surpreendentemente, ela adormeceu rapidamente. De manhã não havia nenhum vestígio da tristeza de Emma. Ela se sentiu revigorada e até vestiu seu melhor terno. Então, depois de colocar os pertences do marido do lado de fora da porta, Emma trancou as portas com uma chave nova e foi entrar com pedido de divórcio. O escrivão do tribunal ficou surpreso ao ver como, com o coração leve e um sorriso no rosto, Emma escreveu essa declaração. Uma hora depois de Emma ter saído, um Blake exausto, sujo e malvado, que esperava descontar seu fracasso em sua esposa. Mas qual não foi a sua surpresa quando, em vez de uma recepção calorosa, viu malas colocadas em frente à porta, em cima da qual havia um envelope. Você está louco? Blake exalou com raiva e tentou abrir a porta da frente, mas foi inútil. A chave não servia na fechadura. Blake chutou a porta com sua bota suja e voltou seu olhar para o envelope. Ele o abriu. Dentro havia um bilhete e um telefone. Passando os olhos pelas linhas nítidas, Blake empalideceu. Blake, eu sei tudo sobre Sofia e você. Estou me divorciando de você. Pode voltar para o seu quartinho. Espero que você encontre alguém melhor do que uma velha como eu. Como ela sabia? Você podia ter deixado algum dinheiro, exclamou Blake, tão alto que foi ouvido do lado de fora. Um cachorro latiu na porta. Blake não teve escolha a não ser pegar sua mala e voltar pelo mesmo caminho que viera. No caminho, ele percebeu que tinha Sofia. Ela o acolheria e até mesmo ficaria feliz. Inspirado por esse pensamento, Blake entrou no ônibus, porque ele tinha medo de pegar um táxi. Tendo conseguido subir até o 5º andar, Blake bateu na porta. Na esperança de ver o rosto feliz da amiga, Sofia abriu o presente e perguntou friamente: "O que você quer?" "Não quer perguntar por que eu pareço um mendigo?"
Encontre-me, eu abandonei minha esposa. Blake sorriu e tentou entrar, mas Sofia não o deixou. Sério? Ele foi embora por conta própria? Perguntou Sofia em tom de deboche. Sim, eu deixei minha velha. Você abandonou a vovó e o vovô? Então suma daqui e suma de perto de mim também, Sofia exclamou, rindo, e bateu a porta bem na frente do nariz de Blake. Blake olhou para a porta fechada em choque e não entendeu o que tinha acontecido. E até se beliscou, só para ter certeza. Doeu. Então não foi um sonho, embora ele realmente queria acreditar nisso. E mais uma vez o amante que tanto sofrera se tornou a descer as escadas fazendo barulho com as malas. Nesse instante, recebeu uma ligação. Escuta, Blake, é o seguinte, disse o diretor. O cliente não gostou da sua atuação e está rescindindo seu contrato. Como consolo, ofereço-te um papel de figurante. Como pode ser? Que tipo de destino me reserva? Perguntou Blake, completamente exausto por seus fracassos, mas não obteve resposta. O telefone apenas tocou. E Blake não fazia ideia de que aquilo estava destinado a acontecer com ele, e sua esposa foi enganada por ele. 2 meses depois, Emma era uma mulher livre que finalmente havia encontrado o amor. Blake, no entanto, continuava com o coração partido, sem receber um único centavo de Emma. Foi isso que o tribunal decidiu quando ela apresentou provas da infidelidade do marido e de que ela perdeu o filho por causa dele. Blake ficou devastado e voltou para sua cidade natal. Seu destino posterior é desconhecido. Emma não estava interessada nela. Seu coração já pertencia a outro, digno e um homem honesto que ela conhecia desde sempre. Seu David é tão legal, um homem de verdade, não como aquele Blake, Rachel comentou alegremente. Jessica e eu estamos tão felizes por você. É verdade? Perguntou Emma, voltando-se para sua expressão severa. Para uma amiga que nunca escondeu sua opinião. É verdade. David é um bom homem. Veja, não perca, respondeu Jessica. Não vou perder, respondeu Emma sorrindo. À noite, quando Emma e David passeavam no parque, ele parou e apontou um antigo banco forjado que estava modestamente aninhado sob uma bétula. Lembra deste lugar? Perguntou David. Claro, respondeu Emma sorrindo. É aqui que estamos. Eu te beijei quando era jovem. Aliás, foi a minha primeira vez. Eu sei, respondeu David, puxando Emma para a sombra da bétula. Eles se sentaram em um banco, e nesse momento, David pegou a mão de Emma e colocou um anel em seu dedo. Emma, você será minha esposa. David, preocupado, fitou o rosto de sua amada, com medo de ser rejeitado. Seria uma honra me tornar sua esposa, respondeu Emma em voz baixa, abraçando David. Eles estavam tão felizes que nem perceberam que começou a chover. Pulando no gazebo, Emma e David estavam abraçados, observando as grandes gotas que escorriam pelas pétalas das rosas do jardim. De repente, David agarrou o olho e começou a esfregá-lo. O que foi? Perguntou Emma, percebendo de repente. A mosca acertou meu olho. Doeu muito, respondeu David. Deixe-me dar uma olhada. Fique parado, minha pobre criaturinha, disse Emma com ternura, olhando nos olhos de David. Acho que perdi a lente, lamentou ele, mas a mosca parecia ter voado para longe. E então Emma viu algo que fez seu coração disparar. Um homem a olhava com um olhar diferente dos olhos, como disse a cartomante. O olho esquerdo de David era cinza e o direito era verde. Então é você com olhos diferentes. Meu homem que conheço há muito tempo, exclamou Emma. Qual é o seu problema? Eu só estou usando lentes coloridas em vez de óculos, explicou David, assustado com a reação da sua amada. Emma sorriu em meio às lágrimas e sussurrou novamente. É você? 6 meses depois, Emma estava radiante em seu vestido de noiva, olhando nos olhos diferentes de David, um cinza e outro verde, exatamente como a vidente havia previsto anos atrás. Blake havia desaparecido de sua vida após perder tudo: o emprego, o apartamento que tentara registrar em seu nome e a confiança de Sofia, que descobriu a verdade sobre suas mentiras. A justiça havia sido feita.
não através de vingança cruel, mas através da revelação da verdade. David se tornou muito mais que um amor reencontrado. Ele foi o ombro firme que Emma precisava nos momentos mais difíceis. Juntos, eles reconstruíram não apenas o coração ferido de Emma, mas também seus sonhos de uma família verdadeira. O bebê que Emma carregava agora era fruto de um amor real, baseado em confiança, respeito e cumplicidade. As amigas de Emma finalmente aprovaram sua escolha, vendo como David a fazia sorrir novamente, com sinceridade. A empresa de Emma prosperou ainda mais com David ao seu lado, que trouxe uma perspectiva nova e honesta para os negócios. Eles aprenderam que, às vezes, os maiores presentes da vida chegam disfarçados de dificuldades e que o amor verdadeiro vale a pena esperar, mesmo que demore 20 anos para se revelar completamente. Se você gostou desta história de como Emma transformou sua dor em força e encontrou o amor verdadeiro, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção do primeiro ao último segundo. Deixe seu gostei, compartilhe com aquela amiga que precisa ouvir sobre segundas chances e conte nos comentários qual momento mais te emocionou nesta história. Foi a descoberta da traição, a vingança inteligente da Emma ou o reencontro com o amor verdadeiro? Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas que vão mexer com seu coração.